Bom, vamos falar sobre significado versus tradução, né? Que é um tema que, por não ter muita clareza sobre o que é cada uma das coisas, muita gente acaba pensando em tradução quando deveria estar pensando em significado, ou então a dúvida que a pessoa acha que é sobre significado, na verdade é sobre tradução. Então vamos clarear aqui o que é cada um desses conceitos, fazer um exercício de exemplo aqui usando uma imagem e depois eu vou pegar alguns casos comuns que acontecem no início do programa japonês online, no tópico 1, tópico 2, tópico 3, para esclarecer algumas coisas, tá? Então, você já parou para pensar o que é o significado de alguma coisa? O que é o significado de uma palavra, né? O significado de uma palavra é a ideia ou o conceito que a palavra ou a expressão transmitem, né? Então, ideias não são limitadas a palavras. Existem várias coisas no universo, existem objetos, existem sentimentos, existem julgamentos, existem definições. E para transmitir essas ideias, esses conceitos, esses julgamentos, essas características, o ser humano utiliza uma coisa que ele inventou lá atrás, que fez muito bem para a gente, que são as palavras. Então, eu consigo olhar, por exemplo, para cima, né? E lá eu vejo um objeto super brilhante que até ofusca meu olho quando eu olho para ele. E graças a ele tudo fica claro, né? Só que, para eu transmitir a ideia daquilo lá para outra pessoa, eu atribuí um som para aquele objeto. E nós, brasileiros, né, falantes de português, usamos a palavra sol, né? Então, quando eu falo sol, o som sai da minha boca, entra nos ouvidos de outra pessoa. Quando ele recebe aquele som, ele interpreta: ah, é aquele objeto brilhante que está lá no sol, que está lá no céu, que deixa tudo claro e ofusca nossos olhos quando a gente olha, mas graças a ele tem calor e luz, né? Ou seja, significado é diferente de palavras. Palavras é um recurso utilizado para transmitir ideias, ok? Então, o significado é a ideia por trás da... A palavra é a ideia por trás daquele significado, né? E aí, o que é tradução? Tradução é a maneira com que a gente transmite a mesma ideia ou conceito em outro idioma. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó? Não pensa em palavra, pensa nessa imagem. Quando você vê isso aqui, você sabe o que é, né? Porque isso é algo comum na tua vida. Você já viu vários conceitos, vários objetos no mundo parecido com isso. Então isso te remete a um conceito, te remete a um significado. E você dá um nome para esse significado, né? Então a imagem ela se refere a um conceito, uma ideia. Isso é algo que existe no universo. E para a gente se comunicar, até para a gente poder ensinar as crianças, para a gente poder transmitir ideias, conversar com outros seres humanos, transmitindo esse conceito, a gente atribuiu palavras para esse conceito. Por exemplo, os portugueses e os brasileiros, eles se referem a esse conceito aqui como cachorro, né? Talvez quando você viu essa imagem, já veio na sua cabeça a palavra cachorro. Mas essa palavra nada mais é do que um conjunto de sons, ó, cachorro, utilizado para transmitir esse conceito, né? As pessoas que falam inglês, por exemplo, os ingleses e norte-americanos, quando eles olham isso aqui e eles querem transmitir esse conceito, o som que eles atribuíram para isso é dog, né? Então, na cabeça deles, eles olham isso daqui, como que eu vou transmitir essa ideia para outro ser humano? Dog, né? Eles atribuíram essa palavra. Os espanhóis e demais países latino-americanos falantes de espanhol atribuiu um outro som para esse conceito, que é perro, né? Então, eles olham lá essa palavra, perro, né? E, por fim, dos exemplos, os japoneses, quando eles olham esse mesmo conceito, eles atribuíram o som inu, inu. Temos aqui a letra I e a letra N, né, em hiragana. Então, qual que é o significado da palavra cachorro? É isso daqui, é esse conceito. Qual que é o significado da palavra inu, que é uma palavra em japonês?
É isso daqui, é esse conceito, né? Então, se eu te perguntar, ou na hora que você está aprendendo japonês, qual o significado de... E aí eu vou pegar essa palavra aqui. A pergunta. Qual o significado de inu? A resposta é... isso daqui. Entendeu? Que para a gente falar de significado, a gente não precisa de uma palavra em português. Qual que é o significado de inu? É esse animalzinho aqui. É esse bichinho aqui que desde que a gente nasceu a gente tem contato de uma forma ou de outra, né? Então, quando você escutar a palavra, a ideia é que venha na sua cabeça o conceito. Pode ser uma imagem, né? O conceito, a imagem, as experiências que você teve com isso, tá? Agora, se eu fizer uma outra pergunta. Qual a tradução para o português dessa palavra aqui? Resposta: cachorro. Percebe a diferença? Como que quem fala português transmite o significado dessa palavra aqui? Cachorro. Qual que é o significado dessa palavra aqui? Inu. É esse conceito aqui. Agora, na hora que a gente está estudando, na hora que a gente está ensinando japonês, na hora que a gente está aprendendo japonês, pelo fato da gente já saber português, é muito mais rápido eu te dar a palavra em português, porque aí você já lembra do conceito que aquilo representa, né? Para pensar como que uma criança está aprendendo a língua pela primeira vez. Ela não tem um outro idioma ali para ela estabelecer uma relação. Ela olha para o objeto, né? E através da experiência que ela tem ali com a interação com os pais, com os irmãos e com a sociedade, ela aprende qual que é o som que se refere àquele objeto. Ou seja, cada palavra para ela vai direto no significado dela, que é o conceito, é a ideia por trás, é o objeto, tá? Agora, a tradução é como que a gente transmite a mesma ideia em outro idioma. Em que isso implica? Isso implica que quando a gente está aprendendo uma língua, usando um material didático, fazendo aulas e tudo mais, a gente vai usar palavras em português para te ajudar a entender o significado de palavras em japonês, né? É rápido fazer isso, né? Só que você não tem que estabelecer uma relação entre palavra em japonês com palavra em português. Você tem que estabelecer uma relação entre palavra em japonês e significado da palavra, que está acima das palavras nos outros idiomas. E a palavra em português, ela te ajuda a lembrar desse significado. Ela te ajuda a chegar nesse significado. Assim, quando eu vou te ensinar a palavra inu, e eu vou te falar o que ela significa, eu não preciso te levar até um cachorro, apontar para o cachorro e falar inu, né? Que é o que a gente faria com uma criança, por exemplo. Como que uma criança aprende o nome disso daqui? Ela vê isso daqui, né? Seja ao vivo, às vezes tem na casa dela, às vezes tem na avó dela, às vezes por livrinhos, às vezes na TV, o adulto aponta para aquilo lá e fala inu. Isso no Japão. Ou então no Brasil, o adulto aponta para aquilo lá e fala cachorro. E aí a criança associa esse som àquele conceito, aquela coisa que ela está vendo, né? Agora, eu não vou pegar na sua mão, levar você até um cachorro, como se fosse uma criança de 1 ano e meio, apontar para ele e falar, ah lá o cachorro, né? Ou inu. A gente usa a palavra em português para isso, que aí o processo é bem mais rápido. Só que no fundo, na essência, a ideia é que você aprenda o significado das coisas, ok? E aí, quando a gente começa a estudar japonês, normalmente, quem já tem experiência aprendendo um idioma previamente, quem já estudou por muito tempo, por exemplo, inglês, ou uma pessoa que já é bilíngue naturalmente, porque cresceu numa família que fala 2 idiomas, ou morou em outro país, elas têm menos dificuldade com isso. Mas para quem está estudando um idioma a fundo pela primeira vez, acaba tendo dificuldade com algumas coisas. Por exemplo, logo nos primeiros tópicos,
a gente aparece com essa palavra aqui, ó. Hajimemashite. Se não me engano, isso está no primeiro ou no segundo texto com áudio do programa japonês online, né? Hajimemashite. E lá está traduzido como muito prazer, ok? Agora, quando eu estou ensinando isso para você lá na aula, eu explico claramente para você que Hajimemashite. O que é Hajimemashite? É uma expressão usada quando duas pessoas se encontram pela primeira vez e estão se apresentando. Ok? É uma expressão usada quando duas pessoas se encontram pela primeira vez e estão se apresentando. Inclusive, isso eu não explico lá, mas ela é derivada da palavra hajime, que significa começo ou início, tá? Então, os japoneses, quando eles se encontram pela primeira vez, normalmente a primeira palavra que uma pessoa dirige a outra, né, elas vão se conhecer agora, vão se apresentar, é hajimemashite, ok? Só que acontece o seguinte, em português, nós não temos uma palavra 100% igual a este significado, porque é uma questão cultural. O japonês e o português são idiomas distantes porque são de culturas diferentes. Então, em português, a gente não tem uma palavra exatamente igual ao hajimemashite. Simplesmente não tem. Seria como falar, estamos começando o nosso relacionamento, né? A gente não fala isso, né? Ah, vamos começar agora, né? Imagina eu te conheci agora, temos aqui os alunos, temos o Lucas Leite, aí eu encontrei o Lucas Leite pela primeira vez e chego. Estamos começando, né? Não faz sentido falar desse jeito, né? Que é mais ou menos o sentido profundo, assim, por trás de hajimemashite. Só que a palavra mais próxima que nós temos para essa situação é muito prazer, né? Por exemplo, eu encontro o Lucas, beleza, e aí, Lucas? Muito prazer. Né? Em português, culturalmente, a gente fala isso. Então, na hora de traduzir um texto em japonês ou um diálogo em japonês que tem hajimemashite, a gente coloca muito prazer, né? Por quê? Porque muito prazer é a palavra mais próxima dessa expressão que a gente tem em português, que transmita um significado o mais parecido possível. Só que o conceito por trás da palavra é essa explicação que eu dei aqui. Uma expressão usada quando duas pessoas se encontram pela primeira vez e estão se apresentando. Como que uma criança japonesa aprende essa palavra? Pela experiência. Ela vê os pais conhecendo gente nova e escuta eles falando hajimemashite. Aí ela chega na escola, né? E ela vê os alunos se apresentando. Ah, hajimemashite. Né? E aí ela vai associando a situação onde a palavra é usada. Então, isso daqui é o significado. E aí, quando eu escrevo algo como muito prazer, eu estou traduzindo para o português, utilizando a palavra do português que mais se assemelha a essa ideia. Ok? Aí, o que acontece? Logo depois, a gente aprende essa expressão aqui, ó. Yoroshiku onegai shimasu. Ó, yoroshiku onegai shimasu. E normalmente no texto ou no diálogo ela vem traduzida também como muito prazer. Ok? Vamos chegar lá. Mas o que significa essa expressão? Qual o significado da expressão? O significado da expressão é: os japoneses usam esta expressão quando vão fazer algo juntos e um está contando com o outro. Transmite o sentimento de colaboração, de contribuição, de que tudo
entre os dois ocorra bem. Tá? Por exemplo, imagina que você está lá num escritório, num trabalho, e aí o chefe daquele escritório, ele pega duas pessoas que trabalham lá e fala que elas vão juntas realizar um projeto, né? Um projeto de qualquer coisa lá, vão fazer um relatório juntas, né? Ele passa as instruções, aí as duas vão começar a conversar sobre aquele projeto. Elas falam, yoroshiku onegai shimasu, que seria tipo, conto com você, conto com a sua contribuição, espero que tudo dê certo entre a gente, espero que tudo dê certo entre esse nosso relacionamento, né? E aí o que acontece é que quando dois japoneses estão se conhecendo também, as pessoas estão se apresentando, depois dela falar o nome dela, a idade dela, o que ela faz, qualquer coisa ali, ela costuma falar yoroshiku onegai shimasu, né? Um fala pro outro. E por que um fala pro outro isso? Porque a partir de agora eles vão ter um contato ali naquele momento, seja estão ali saindo junto, estão trabalhando junto, estão se apresentando e estão transmitindo esse sentimento de colaboração, né? Só que a gente também não tem essa palavra exatamente igual em português. A gente até tem, por exemplo, a palavra conto com você, né? Só que quando eu tô te conhecendo, novamente, cheguei lá com o Lucas Leite. E aí, Lucas, muito prazer, conto com você. Gente, não faz muito sentido, dependendo do contexto, falar isso em português. Se a gente vai fazer um projeto junto, beleza, conto com você. Pode contar comigo, né? A gente vai fazer algo junto. Mas se eu tô te conhecendo, sei lá, um amigo nosso em comum, o João Marcos, nos apresentou, né? O João Marcos, João, o João chegou, Lucas, esse é o Luiz, Luiz, esse é o Lucas. Aí eu chego pro Lucas, Lucas, conto com você, né? Não faz sentido. Então, na tradução de uma apresentação, a gente coloca muito prazer. Só que o significado por trás dessa palavra é esse sentimento de contribuição. E aí, dependendo do contexto, a gente pode colocar conto com você, ou pode contar comigo, espero que tudo dê certo. Então, você está vendo que tudo isso aqui são traduções para a mesma ideia, para o mesmo significado. E dependendo do contexto, uma melhor tradução vai se encaixar. Principalmente quando a gente não tem uma palavra exatamente igual ao português para aquilo. E como último exemplo aqui, nós temos essa expressão aqui, konnichiwa, que é tipo um boa tarde, um olá, um cumprimento em japonês. Então, qual o significado da expressão? Um cumprimento. Uma palavra usada ao se encontrar durante o dia, né? Qual a tradução para o português? Aí a gente pensa, quais são as palavras em português que a gente usa para fazer um cumprimento, uma palavra que a gente usa ao se encontrar alguém durante um dia? Às vezes a gente fala olá, às vezes falamos oi, às vezes falamos aê, beleza, às vezes a gente fala boa tarde, às vezes a gente fala saudações, sei lá, alguém estranho, e assim por diante, várias outras. Então, tudo isso aqui são possíveis traduções para essa mesma palavra. Mas qual que é o significado dessa palavra? O significado dessa palavra é um cumprimento, uma palavra usada ao se encontrar durante o dia. E novamente, se a gente fosse ser o mais ao pé da letra possível, essa palavra, ela vem disso daqui, ó. Ela não é escrita em kanji na prática. Mas se fosse, ela seria desse jeito, né? E essa primeira parte aqui é formada pelo kanji de agora e o kanji de dia. E existe a palavra kyo, que significa hoje também, que é formada por esses dois kanjis. E aqui nós temos a partícula wa
que indica sobre o que estamos falando. Então, se a gente fosse ser o mais ao pé da letra possível, a gente teria que traduzir isso como sobre hoje, como vai hoje, né? Sobre o dia de agora. Ou seja, fica estranho, a gente não tem esses comprimentos, né? Agora, a essência dessa palavra é isso, né? É o kanji de agora, o kanji de dia, os dois juntos significa hoje, a partícula o a indica sobre o que eu estou falando, então estou falando sobre hoje, né? Então, se fosse ser o mais ao pé da letra possível na tradução, eu teria que fazer desse jeito. Só que, quando a gente está ensinando em português, não faz sentido falar isso aqui, fica estranho, né? Então, a gente pega as palavras que a gente usa em português para transmitir essa mesma ideia, que é aqui, olá, oi, boa tarde, saudações, e aí, beleza, tudo bem, né? E claro, existem outras também. Aí é importante lembrar também que para um mesmo significado existe mais de uma palavra, em muitos casos, né? Então, como que você vai aproveitar isso aqui na prática? Quando eu te ensinar uma palavra em japonês, você vai usar a tradução como um indicativo de qual que é o significado dela. E não que é uma coisa exata, um a um, né? Esta palavra significa esta palavra. Não, esta palavra significa um significado. E para transmitir esse mesmo significado em português, a gente pode usar esta outra palavra, mas pode usar outras também. Não fique apegado à tradução, ok? Quando você vê uma palavra em japonês, a pergunta a se fazer é: qual é o significado por trás dessa palavra? Beleza?